Fala gringos, bem-vindos aqui à segunda aula. E essa segunda aula aqui eu vou usar ela de uma forma muito especial, que é para justamente eu me apresentar, né? Não só porque não é, porque é falta de educação, mas porque é extremamente importante que você conheça de onde eu vim, as minhas raízes, por que eu sou gringo e por que eu tenho sucesso hoje em dia. E a minha vida me moldou para isso, tá? Então você vai entender aqui nessa aula tudo o que aconteceu na minha vida para que eu realmente pudesse fazer o que eu tô fazendo hoje, gravando experiência gringa para você. Então, novamente, muito prazer. Meu nome é Diego Miatov, também conhecido como O Gringo, né? Caso você queira me chamar assim também. E não é o gringo porque eu estudei nos Estados Unidos, eu faço faculdade de economia lá, né, na Florida Gulf Coast University, lá em Fort Myers, que é lá ali na costa oeste, né, ali embaixo da Flórida. É o seguinte, eu sou francês, tá? Eu nasci em 2000 na França. Hoje em dia eu não tenho mais sotaque, mas se você quiser que eu fale francês, eu consigo aqui 100% com sotaque francês, justamente porque eu aprendi a tirar esse sotaque desde muito cedo. Então, eu podia muito bem falar, mon nom c'est Diego Miatov, moi je suis né en 2000, je suis français, je suis né à Paris et aujourd'hui je vis au Brésil, ok? Maintenant j'enregistre une vidéo avec Luiz, qui est ici avec moi. O que aconteceu, né? Eu nasci na França, nasci em Paris no ano de 2000 e lá na França meus pais se separaram logo cedo. Minha mãe é brasileira, meu pai é francês. Desde muito cedo meus pais se separaram, então desde que eu tinha 2, 3 anos de idade era só eu e a minha mãe que não falava francês. E para que a gente pudesse voltar para o Brasil, a gente precisava de uma autorização do meu pai para ele deixar, né, eu sair do país porque eu era menor de idade. Mas pergunta se ele deu essa autorização? Não, ele não deu. O que fez com que eu e minha mãe ficássemos presos, entre aspas, na França por muito tempo, de 2002 até 2010, tá? Então não foi nada fácil, porque, igual eu falei, minha mãe ela não falava francês, então pra você ter noção, eu ia pra escolinha, quando eu voltava da escolinha de noite, que minha mãe chegava muito tarde também, eu ensinava minha mãe a falar francês. Eu passava ali as lições que eu aprendia na escolinha de francês e eu ensinava a ela. Não importa em que país que você tá. Não importa se você tá no Brasil, se você tá na França, né? Pô, o Diego é francês, o Diego é gringo, pô, vidão, hein? Não sei o que, não importa onde você tá. Você pode sim passar necessidades e foi o que eu passei, né? Então é por isso que hoje eu falo com tanta propriedade, né, sobre essa questão de mudança de vida. Porque eu consegui fazer isso. E se eu conseguir, você consegue também. E eu ensinava minha mãe a falar francês quando era pequenininho. E aí ela foi. Os diplomas lá da França, do Brasil, no caso, não valem na França. Então ela teve que aceitar qualquer emprego. Vocês têm noção do que é isso? Tendo que sustentar um filho em outro país em que você não fala o idioma. Tendo que aceitar qualquer emprego justamente porque o seu diploma não é válido lá. E isso foi muito relevante. Porque eu teria tudo, cara, para crescer uma pessoa extremamente revoltada com tudo que aconteceu. Pô, eu não tive um pai muito presente, minha mãe não ficava muito comigo, eu ficava o dia inteiro numa creche, das 6 da manhã até as 11 da noite, minha mãe ia me buscar ali de noite, embaixo de chuva, embaixo de sol, embaixo de neve. Então minha mãe ela pegava um trem na estação e ela ia até a creche, que dava uns 4 ou 5 quilômetros embaixo de neve, em dias que ela precisava me buscar, porque não tinha ninguém para buscar. Então, são esses tipos de coisas que formam caráter, né? Igual eu falei, eu tinha tudo para crescer uma pessoa revoltada. E o que não foi o caso. Crescer uma pessoa que dá muito valor para minha mãe, a pessoa que eu mais dou valor no mundo. É ela, justamente por tudo que ela me ensinou. Ela me mostrou através de atitudes o que é não desistir e ela me ensinou acima de tudo que precisa ser feito independente como. Então, faça o que precisa ser feito. É uma lição que ela me ensinou desde muito cedo. Então, como eu cresci muito com a minha própria companhia na creche, né, que eu era sempre o primeiro a chegar e o último a sair, eu não tenho essa questão de solidão, eu tenho solitude. Então, eu adoro a minha companhia solo, né, então trabalho muito bem assim também. Adoro também estar com pessoas, então pra mim, nesse caso, tanto faz, eu gosto muito desses dois mundos, né? E isso foi uma coisa que me moldou. E em 2010, né, depois de muita coisa, inclusive tem uma coisa, cara, que me marcou, que eu acabei de lembrar, que eu olhei ali, que tem uma coisa que me lembrou ali. Teve uma vez, não só uma vez, mas diversas vezes lá na França, né, pra quem acha que a vida é fácil lá na França. Não, se você passa necessidade, nunca é. Que a gente não tinha dinheiro, né? Porque justamente não tinha, né? Era só eu e ela e quando faltava, faltava, né? Então a gente tinha que se virar como dava.
E lá na França tinha um pequeno cinema na cidade onde eu morava, que era Gisors, era no interior da França. Nessa pequena cidade tinha um pequeno cinema. E lá, né, todas as criancinhas iam, né, e tinha pipoca e tudo mais. E você hoje em dia, você sabe que a pipoca é cara pra caramba aqui no Brasil. Lá na França não é diferente. Pra não faltar, né, minha mãe, ela sempre se preocupava muito comigo, se preocupa muito comigo. Minha mãe, ela é viciada em cegonha. E tem uma coisa que ela fazia, que ela estourava o milho em casa, ela colocava esse saco de milho dentro da bolsa dela escondido e a gente levava no cinema, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar pipoca. Então, você vê, o mundão dá voltas, mano. O mundão dá voltas. Então, se você tem uma história difícil, não fique chateado por isso, não culpe Deus, o mundo por isso, não culpe a você mesmo. A única culpa que você tem é você não fazer nada pra mudar isso. Aí é 100% culpa sua. Mas, a partir do momento que você tem uma história difícil, você tem mais motivação do que qualquer um, você tem garra do que alguém, um filhinho de papai que nunca sofreu alguma coisa específica ali, que nunca teve uma vida dura, porque você sabe o que é uma vida dura, eu sei o que é uma vida dura, né? E isso molda as pessoas, molda caráter e molda respeito. E é isso que eu vou passar pra vocês. Em 2010, eu vim pro Brasil. Imagina uma criança de 9 anos, 10 anos de idade e não sabia falar português. Cheguei no Brasil, não sabia falar oi, não sabia falar tchau, não sabia falar tudo bem. Eu aprendi tudo aqui chegando. E nessa primeira semana, a gente comentou até nessa semana aí que eu fui almoçar nos meus avós, que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falava vermelho, porque o R era puxado ainda. Era tipo o Jacan do MasterChef. Com o tempo eu fui pegando, né? Eu cheguei dia 21 de janeiro aqui no Brasil, dia 29 já tinha o primeiro dia de aula. E me colocaram um ano a menos justamente para aprender verbo, aprender a falar português, porque eu não sabia. E isso fez total diferença na minha formação. Então foi se passando o tempo, né? E você consegue perceber que desde muito cedo eu fui muito tirado da minha zona de conforto, né? Muito, muito, muito mesmo. Imagina, você com 9 anos de idade, tendo que trocar de país, e você indo para um país que você não tem amigo, que você não tem nada, velho. Foi muito difícil, mas eu me adequei, eu me adaptei, porque é isso que um gringo faz, certo? Independente da situação, né, e da mudança, o gringo se adapta. E depois, né, não para por aí, a minha experiência gringa, né, em 2018, eu comecei a aplicar para inúmeras não, eu vou dizer, 6 ou 7 faculdades gringas, né, porque era o que cabia no orçamento nesse caso. Eu passei em todas elas. Eu fiz inúmeras provas, inclusive aqui na tela, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vão aparecer 7 aprovações aí de faculdades que eu passei nos Estados Unidos, tá? Que são as 7 que eu escolhi porque era o que cabia no orçamento. E a partir daí começou uma nova fase da minha vida. Eu sou viciado em sair da zona de conforto. Acho que você já percebeu isso, né? E eu fui lá para os Estados Unidos viver, né, essa vida de estudante universitário. E lá eu vivi muitas experiências, conheci muita gente incrível, conheci presidente da CNN, conheci muita gente que é de outro nível, ok? E eu vou passar tudo pra vocês aqui dentro da experiência gringa. Então, morar na França, me mudar pro Brasil, viver a minha vida no Brasil e depois morar nos Estados Unidos moldou a minha identidade. Pra eu entender diversos tipos, né, de culturas, de pessoas, de tudo, né, que esse mundo tem a oferecer. E eu vou passar isso pra você, porque quando você tem um conhecimento tão grande, não é que você vai se achar, mas é que você vai ter tanto assunto pra falar com tantas pessoas diferentes que as pessoas vão ficar encantadas. Então aqui eu quero passar esse meu encanto pra vocês, para que vocês encantem outras pessoas, para que vocês espalhem esse conhecimento, essas histórias, essas experiências gringas pros amigos, pra família, pros seus alunos, para os seus clientes, para todo mundo. Isso vai fazer total diferença. E com certeza, você ter um mentor gringo é o que vai fazer a diferença para você visualizar. Porque se fosse aqui desse lado uma pessoa que nunca conquistou, que nunca viajou, que nunca fez nada, cara, não estaria passando tanta credibilidade, eu posso chamar assim. Porque aqui eu já estive nesse lado, do seu lado, já passei talvez necessidade, talvez que você esteja passando, e hoje eu tô em outro 100% diferente. E eu quero que você chegue aí, nesse mesmo nível que eu tô hoje em dia. Eu quero que você me supere muito. Esse é o papel de um mentor. Eu quero te ensinar a você ser melhor ainda do que eu, para que você me conte a sua experiência gringa. Então viva a experiência gringa e eu quero ouvir uma história sua que vai me impactar, que vai me trazer novas ideias, novos insights. Sinta-se livre para me chamar no Instagram e me contar uma história sua. Então, depois de muita resiliência, depois de muito aprendizado nesse mercado, né, que eu iniciei em 2019 aqui no digital, comecei a ter muitos resultados, né? Faturei mais de 8 dígitos, igual eu te falei, desde que eu iniciei aqui até o dia de hoje, tá? Até 2022.
e eu quero que o mesmo aconteça com você. Eu falei já que não é da noite pro dia e eu sei que você vai conseguir isso porque você vai se esforçar e você vai ser um gringo, você vai ativar o seu modo gringo para você subir de nível, subir a régua e ir para outro patamar e outro nível 100% diferenciado. Existem pessoas que desistem e existem pessoas que caem 1000 vezes e se levantam 1001 vezes. Basta agora você escolher de qual lado que você quer estar. De quem se levanta e vence ou de quem cai e fica plantado no chão igual uma semente. Então, deixo com você isso. Você é um gringo de sucesso e eu confio em você. Basta você confiar também. Fechou? Então, viva a experiência gringa. Te vejo na próxima aula.